Tribuna Transamérica. Transamérica 9h43. Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Nosso direito previdenciário de hoje, nós vamos tratar de um assunto que gera muita dúvida. Eu já vi muita gente perguntando sobre isso, né? E hoje a nossa advogada especialista em INSS vai explicar sobre isso. Antes de mais nada, Paula Assunção, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Graças a Deus. Semana tem feriado, né? Pois é, como é que tá o trânsito por aí, já que você veio para cá? Agarrado, tá agarrado. Avenida, ó, momento trânsito, gente. A Avenida Brasil tá complicada. O entorno ali do Morro da Glória tá difícil. Getúlio Vargas devagar. Hoje, mas, assim, é a véspera de feriado, primeiro dia útil, né? É um feriado que muita gente viaja, muita gente vai visitar os túmulos dos seus parentes, né? A gente fala com muito respeito ao feriado de finados, porque com certeza todo mundo já perdeu alguém. E muitos aproveitam essa data, né, para fazer uma visita, uma oração. Então é uma data diferenciada, não é só um feriado. Muito bem, Paula, vamos lá. Muitas pessoas se perguntam, né, se é possível pagar INSS de anos anteriores para obter as suas aposentadorias. A verdade é que o tema, como eu disse, é muito complexo e exige alguns cuidados especiais, não é mesmo? É. Quem não precisa pagar as contribuições ao INSS de forma retroativa? Pois é. Quando a gente fala, né, de período retroativo, vamos só explicar assim, o que é. Por quê? Quando a pessoa começa a pagar no carnê e acontece alguma coisa na vida dela, ela perde o emprego, o dinheiro fica curto, né? Aí ela fala o quê? Ai, meu Deus, vou parar de pagar o quê? O INSS. É a primeira coisa que faz. Exatamente, porque a pessoa pensa assim, né? É um dinheiro que não é para agora, eu só vou aposentar lá na frente, depois eu resolvo isso. E às vezes a pessoa acha que é um mesinho só e quando acaba ela fica um ano sem pagar. Então, assim, esse pagamento do retroativo, Marcelo, não é qualquer período. Tem que ser intervalos que a pessoa tenha ou um CNPJ aberto ou que ela esteja pagando como contribuinte individual, que é a contribuição do autônomo. Sim. Se for intervalos entre a carteira de trabalho, então assim, trabalhei de carteira de trabalho assinada durante um período, aí fiquei um período desempregado, voltei a trabalhar de carteira assinada. Esse período que eu fiquei desempregado, eu posso ir lá e pagar o retroativo? Não pode, Marcelo. Porque você precisa comprovar a atividade de autônomo, de contribuinte individual. Senão você está contribuindo uma lacuna que, na verdade, não vai contar para fins de carência. Não vai adiantar nada. Aí não vai te adiantar nada. Entendi. Então, na verdade, né, que o pessoal do INSS não nos ouça, mas a gente não vai dar dinheiro para eles à toa, né, gente? Dinheiro custa ganhar, né, não? Então, a gente não vai dar dinheiro para eles à toa. Por conta disso, a gente tem que analisar uma situação que compense para a pessoa fazer esse pagamento. E isso, infelizmente, as pessoas não analisam. Elas acham que é só ir lá e contribuir. Depois elas ficam com aquele boleto na mão e falando assim, mas eu paguei para contar isso. E o INSS recebeu o dinheiro, não vai te devolver o dinheiro e não vai contar esse tempo para você. Tem que ficar esperto. O fato é esse. Então, antes de calcular os juros e multa, por exemplo, para contribuições atrasadas, o certo é saber se você realmente precisa fazer esse pagamento? Exatamente. Por quê? Primeira coisa, saber se você realmente precisa fazer. Saber se você era uma pessoa que estava trabalhando, tem como comprovar o exercício da atividade. Então, assim, atenção, dica de ouro do dia, né? Nós, profissionais liberais, Marcelo, né? Advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, que fazem projetos, às vezes, né, para mídia. Por quê? Porque nós somos profissionais liberais, então a gente tem como comprovar, a gente tem recibo, tem uma nota, tem uma ordem de serviço, tem as petições, no caso dos advogados, tem os atendimentos, no caso de outros profissionais liberais. Então você tem como virar para o INSS e falar assim, mas olha, eu trabalhei, que é como se fosse uma confissão de dívida, eu estou te dizendo, eu trabalhei, não te paguei e agora eu estou querendo pagar. O INSS vai reconhecer que você exerceu uma atividade remunerada, que você não contribuiu, a contribuição previdenciária é equiparada a um imposto, né? A um tributo, então você faz o recolhimento com juros e multa, não é barato, é pesado.
Os juros correm mês a mês e a multa tende a ser de 40% do valor. Então não fica barato, por isso que as guias são de valores, geralmente são de valores altos. E aí você faz esse pagamento, isso não conta? Né? Então essa é a primeira coisa. Eu realmente tenho que pagar? Eu paguei aquela primeira prestação em dia para depois vir fechando as lacunas? Paguei. Então eu vou conseguir comprovação do tempo de atividade. Sim. E aí depois eu vou fazer o cálculo. Os últimos 5 anos, a gente entra no site e tira. Mais de 5 anos, só no INSS. Só no INSS. Quais outros casos frequentes em que não há a necessidade de pagamento? Pois é, não há necessidade de pagamento se você comprovar, por exemplo, que trabalhou para alguém e essa pessoa não assinou sua carteira. Então você pode... Isso é muito frequente. Isso. Já fica uma dica então para o programa que vem. Vamos falar de tempo de reconhecimento trabalhista que vai para o INSS? Ótimo assunto. Boa ideia. Gente, se vocês tiverem dúvidas, manda para cá, que a gente vai conversar sobre repercussão trabalhista no INSS. Olha só, então se você comprova que você trabalhou para uma empresa, ou até para pessoa física, trabalhou para alguém e essa pessoa não assinou sua carteira, você entra com uma ação trabalhista, reconhece o vínculo, pega aquela sentença trabalhista, informa no INSS, que aí o INSS cobra do empregador. Não é você que faz esse recolhimento, é o seu empregador. E esse tempo já conta para você. Aí você fala, Paula, mas o meu empregador não vai pagar o INSS, ele está quebrado, a empresa já faliu. Olha, mas isso aí é um problema do INSS. Exato. Você vai poder contar esse tempo para você se aposentar. Atendi uma pessoa, inclusive, com esse caso exatamente ontem. Falei com ela, falei, a gente vai entrar com uma ação trabalhista, vai pegar a ação trabalhista e vai levar para o INSS e vai garantir esses 3 anos aí, porque você vai conseguir se aposentar por conta desses 3 aninhos que você trabalhou sem estar fichada. Esses são os casos quem pode pagar o INSS atrasado, por exemplo, em atraso ou em atraso? Não? No caso, o empregador pode. O empregador pode, né? A partir da sentença que reconhece o vínculo, ele pode gerar a guia do INSS e fazer a contribuição daquele funcionário. Né? Até para evitar daquela dívida previdenciária se tornar depois uma certidão de dívida ativa e atrapalhar a empresa. Porque se a empresa quebrou, vai para a lista de credores. Né, às vezes de uma recuperação judicial, etc. e tal. Mas se a empresa está ativa, na hora que nasce o reconhecimento de vínculo, surge para o INSS a possibilidade de cobrá-lo. Então, se a empresa está querendo colocar as contas dela em dia, porque quer participar de procedimentos licitatórios, pegar contratos públicos, ela tem que estar em dia com as contribuições previdenciárias, senão ela não tira a certidão negativa de débito. Então, aí, como PJ, né, muita gente acha que direito previdenciário é só para pessoa física, não é não. Pessoa jurídica também tem relação com o direito previdenciário. Tem relação a acidente de trabalho, a dívidas. Então, cada caso é um caso. Quem pode, deixa eu entender melhor, quem pode fazer as guias e recolher contribuições de anos anteriores? Pois é. É o empregador? Não, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo, só que vai depender do que exatamente você quer comprovar. Então, por exemplo, o empregador quer colocar em dia as contribuições? Ele pode fazer. Você quer colocar em dia suas contribuições? Se for dos últimos 5 anos, você pode fazer. Se for mais de 5 anos, o que o INSS chama de período decadente, aí você vai ter que comprovar a atividade, aí o INSS vai mandar a guia para você. Né? A mesma coisa vale para situações onde a pessoa paga errado. Que às vezes a pessoa, pode acontecer. Por exemplo, esse ano nós tivemos 2 reajustes de salário mínimo. Né? Tivemos logo no início do ano. Um dos reajustes, eu comprei uma fazenda. Com o outro reajuste, eu comprei uma Ferrari. Nossa, ficou milionário. Com 2 reajustes do salário mínimo desse ano. Mas um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega. Não sei se na fazenda, na Ferrari não, mas num salário mínimo mais digno para as pessoas, né? Que consigam se sustentar. Mas eu sempre faço essa reflexão, Marcelo. A gente fala tanto, né, que o salário mínimo não é suficiente. A gente vê tantas famílias aí grandes, com muitos filhos e vivendo de um salário mínimo. Salário mínimo, né? Eu não sei como consegue. Eu também não entendo. Eu perco o sono, às vezes, pensando na humanidade. Mas, vamos lá. Nesse momento que tem reajuste, é muito comum que a pessoa faça errada a guia. Que ela vai lá, contribui sobre 11% do salário mínimo, 20% do salário mínimo, ela não sabe, paga menor. Né? Ou então, naquela época da pandemia, que os contratos de trabalho foram suspensos e a empresa pagou só um percentual em cima do salário, pagou menor.
E aí a pessoa depois não sabe, fala, gente, mas eu trabalhei esse tempo todo, por que o INSS não está contando meu tempo? Porque a contribuição estava errada. Tá? Então, não é assim, não vou dizer que é tão complicado que ninguém possa fazer, mas também não é tão simples que você não precise conferir as informações. Porque o que aparece de gente, Marcelo, que pagou, e aí o INSS não quer contar, e às vezes eu tenho que dar essa notícia terrível para a pessoa falar, olha, o INSS não vai contar e eu não tenho como recorrer, porque ele está certo. E quando não há necessidade de comprovação de trabalho? Pois é. Essa é a... A necessidade de comprovação de trabalho, ela vem da sua relação jurídica com o INSS. Então, por exemplo, se você tem um CNPJ, e você vinha pagando. Só que, provavelmente, né, muitos empregadores, muitos administradores começam a colocar as dívidas da empresa antes dos seus próprios direitos. Né? Eu tenho que pagar minha lista de funcionários, eu tenho que pagar a GFIP, eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que pagar ICMS, eu tenho refis do governo, eu tenho. Então, fala assim, meu INSS, poxa, eu tô jovem, não vou precisar disso aqui, e acaba deixando o seu próprio INSS para trás. Aí você pode comprovar que você estava com o CNPJ em aberto, emitindo nota, trabalhando, emitindo prolabore, os contadores aí, gente, emitindo prolabore, e cadê o recolhimento de INSS? Não estava em lugar nenhum. Aí você pode pagar. Mesmo que você não precisa provar mais nada. Algo mais a acrescentar, Paulo? Alguma orientação final sobre esse assunto? A orientação de hoje é planejamento, porque dinheiro realmente é difícil da gente conseguir, são guias altas, porque você viu, né, que é a multa de 40%, sim, então não fica barato. Vamos pagar, gente, só quando for estritamente necessário para você se aposentar. Então você fez a conta lá, falou, olha, eu vou pagar 1 ano, eu vou pagar 2 anos, eu vou pagar 4 anos, mas isso vai ser o diferencial para eu aposentar agora ou entrar numa regra de transição mais suave em relação à reforma da Previdência, vamos pagar. Se a gente vê que nós vamos pagar e nada vai mudar na sua vida, não vamos pagar. Porque nós temos que olhar para a nossa realidade, para a nossa necessidade. Lógico. E para o retorno, né? Infelizmente, não era o que eu gostaria de falar, mas infelizmente a gente não pode deixar dinheiro para o governo, porque a gente não vê o retorno mesmo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá certo, Paula. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Quarta-feira que vem, então, o nosso assunto já está determinado. Pois nós vamos falar de questões trabalhistas no INSS. Isso aí. Obrigado, viu? Bom dia e bom feriado para você. Para você também, para todo mundo, gente. E até a próxima quarta, se Deus quiser. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.